Oi, gente, como é que vocês estão? Estão bem? Espero que estejam todos bem. No vídeo de hoje, gente, eu quero falar de um cara chamado Estevão. Talvez você conheça ou talvez você não, mas se você quiser conhecer, vai lá. Atos 7. Tem lá a primeira e a única pregação de Estevão. Em Atos 7, fala de Estevão. Ele começa a pregar perante os sacerdotes, só porque ele estava pregando, ele foi preso. Ele foi preso, gente, porque ele estava ministrando o evangelho, as verdades do evangelho. E em Atos 7, Estevão começa a confrontar a religião. Um homem do reino, um menino do reino, que foi separado. A Bíblia não fala muita coisa de Estevão, mas em Atos 7,6 fala que ele foi separado a diácono para servir a mesa. Mas ele teve uma palavra de alinhamento para aquela geração. Ele tinha uma palavra de reino, de evangelho, puro e genuíno, gente. A Bíblia fala, olha só o que ele fala. Em Atos 6, o versículo 51. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. E a Bíblia fala mais que, ouvindo isso, ficavam furiosos e rangiam os dentes contra ele, os religiosos da época. Um menino cheio do Espírito Santo, só que a Bíblia fala mais, que arrastaram para fora da cidade, começaram a apedrejar, mas versículo 55, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus de pé à direita de Deus, e disse, vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e gritaram bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-se para fora da cidade, começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os consideres culpados deste pecado. Dizendo isso, adormeceu. Uau, cara! Leia esse capítulo 7 para você entender. Estevão, ele foi pregar, ele foi ministrar nas ruas a mensagem do evangelho genuíno. Ele não diluiu a mensagem. Mas ele não tem muitos relatos do que fala sobre ele. Mas ele era um menino que estava cheio, um homem cheio do Espírito Santo. E diante da religiosidade, ele confrontando os religiosos, vocês não dão ouvido ao Espírito Santo, vocês não estão dando ouvido a ser guiado ao Espírito Santo. Porque quem é do reino é guiado pelo Espírito, e não por doutrinas de homem, não por falácias, e não por acho, me disse, não. Mas quem é do reino é guiado pelo Espírito. E eles ficam tão enfurecidos, porque quando você confronta a religião diante da palavra de quem é o Pai, ele começa, e as pessoas começam a rangir, os dedos ficam todos enfurecidos. E a Bíblia fala que quando eles começam a apedrejar, porque quando você tem uma palavra que confronta a religião, uma palavra do evangelho genuíno, você vai ser criticado, apedrejado, não aceito muitas vezes, mas pelos religiosos, pelos filhos não. Não se preocupe, não fica preocupado na sua reputação diante dos homens, mas sim na sua integridade diante de Deus, porque você pode levar críticas por levar a palavra genuína que o Espírito Santo tem ministrado, que o Pai tem ministrado de você e o entendimento que Ele tem te dado. Pode ser criticado, julgado, condenado, mas isso é diante dos homens. Não importa o que aconteça diante dos homens, mas o que acontece diante de Deus, a sua integridade em Deus. Porque reputação é o que eu sou diante dos homens, integridade é o que eu sou diante de Deus. E Estevão não estava nem aí, cara, para o que os homens estavam pensando. Ele queria ministrar aquilo que ele tinha entendido, o evangelho real, o evangelho de Cristo, que muitos têm distorcidos até hoje. Muitos religiosos têm distorcido o que é o evangelho do reino, o evangelho de Cristo. Você tem uma ideia, enquanto eles apedrejavam ele, Estevão estava vendo os céus abertos e vendo Jesus em pé à direita de Deus, o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Ele começa a ver os céus abertos, porque um homem e uma mulher que se disponibiliza a morrer
por Cristo, a morrer para o Evangelho, morrer para as suas vontades, morrer para os seus desejos, para viver para Cristo, para pregar o verdadeiro Evangelho, ele vai sempre abrir os céus. Então a pergunta que Deus fez para mim e para você: cadê os Estevãos que morrem por Cristo, morrem pelo Evangelho, confrontando a religião, vivendo a palavra do Evangelho, para que abram os céus para a próxima geração? Porque Estevão abriu os céus e quem foi tocado foi Saulo, que nós hoje conhecemos como Paulo, apóstolo. Uau, cara! A Bíblia fala que quando Estevão morre, eles levam as vestes para Saulo, e logo após o Saulo tem um encontro com Cristo. Então, quando você se disponibiliza a morrer para viver o Evangelho de Cristo, não a religiosidade, você abre os céus para a próxima geração. E Estevão abriu o céu. Estevão, ele foi um porta-voz do Evangelho, não dos evangélicos, pelo amor de Deus. Que se levante os porta-vozes do Evangelho, não dos evangélicos. Um homem só, em meio a uma multidão, confrontando a religião. Irmãos, a religião é pior do que o pecado, porque do pecado o Espírito Santo convence, e da religião só oração, só confronto. Mas confronto não é que você vai bater de frente. Confronto é confrontar em amor, é vivendo a verdade. Você quer derrubar altares de Baal? Construa um altar de verdade. Você quer derrubar a religião? Você quer confrontar a religião? Confronta vivendo a verdade de Cristo. A religião, ela não tem misericórdia, porque Judas, quando ele volta para a religião, ele se arrependeu e voltou para a religião. Quando ele volta, ele foi condenado. Não vamos assim, não. Se vira aí. Eles não tiveram misericórdia e Judas morreu. Mas homens do reino como Pedro negou a Jesus, e Jesus é do reino. Jesus era o próprio reino, o próprio amor, e ele o perdoou. A religião é tudo que você coloca de argumento entre você e Deus. Se você, no Evangelho, precisa mais do que Jesus, é porque você ainda não encontrou o reino, porque você ainda está na religião, porque Jesus, ele é suficiente. Existe uma frase que diz que muitas religiões podem levar a um Deus, mas só Jesus Cristo pode te levar ao Pai. Porque ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, várias religiões, islamismo, judaísmo, todas as religiões têm um Deus, mas só existe um que te leva ao Pai, que é Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo que eu posso conhecer quem é o Pai. Porque Jesus, quando ele veio à Terra, ele não veio trazer um Deus, ele veio revelar quem era o Pai. A religião já conhecia um Deus, mas ele veio trazer quem era o Pai, a forma exata de quem Deus é. Ele começou a se revelar. O confronto de Jesus, a briga de Jesus aqui na Terra, era quando ele dizia: eu sou filho e ele é o meu Pai. E a religião ficava, sabe, porque a religião não conhece Deus como Pai, não conhece o Pai, porque só por meio de Jesus Cristo que você pode conhecer o Pai, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Só por meio de Jesus Cristo você pode conhecer o Pai. Eu só trouxe as regras porque o povo não queria relacionamento. Porque quando Moisés vai lá falar com o povo diz: vai tu falar com Deus, porque para que não morramos. O povo não quis relacionamento. Deus, ele é um Deus que quer relacionamento, e por isso que ele mandou Jesus Cristo, para que a gente conheça um Pai que quer relacionamento, um Pai de amor. Porque a religião prega um Pai, prega um Deus que maltrata, um Deus mau, um Deus carrasco. Mas quem conhece o reino, quem é do reino, vai entender. Quem conhece ao Pai vai entender o quão misericordioso, o quão cheio de amor é o Pai. Que quando você erra, a religião mostra um Deus que quando você erra, ele te condena. Mas o reino não, o reino sabe que quando você erra, o Espírito Santo vem e te convence, e tem graça, perdão e misericórdia. Cara, eu quero que você se analise, o que você tem vivido, reino ou religião. Se você está na religiosidade, por favor, peça ao Senhor para que você seja liberto, para que você entre no reino. Porque a religião traz um fardo. Coloca fardos em pessoas, coloca regras em pessoas. Mas a Bíblia não é um livro de regras. É uma carta de amor de um pai para os filhos. Porque nunca foi sobre nós, sempre foi sobre ele. A religião traz fardos sobre você. E o reino não, ele diz: vinde a mim todos que estão cansados, e eu vos aliviarei. No reino traz alívio, traz liberdade. Você se sente livre.
porque você começa a viver o reino de verdade. A religião funciona através de hábito, o reino não, o reino é por natureza. A religião é pelo ter e o reino não, o reino é pelo ser. A religião quer perfeição, procura perfeição. O reino não, o reino investe nos improváveis. A religião produz homens hipócritas, mas o reino não, produz homens e mulheres verdadeiros. A religião produz pedintes e o reino não, o reino produz intercessores. A religião produz líderes, títulos. O reino não, o reino produz pais espirituais, líderes de coração paternal. A religião produz conceitos e o reino não. O reino ele produz conhecimento e convicção. A religião está preocupada demais com a reputação, com a capa. O reino não. O reino ele pensa em frisar os dois, reputação e integridade, mas ele está mais preocupado com a integridade, como eu falei no início, com a sua vida em Deus e não com as diante dos homens. Se você puder conciliar os dois, amém. Mas Jesus, ele foi mal falado em muitos religiosos. Então, quem do reino, a gente não está muito preocupado, a gente vai atrás dos pecadores. Jesus, ele confrontou a religião quando ele estava com os pecadores comendo a religião. Esse homem, se ele fosse profeta, ele não estava aí. A pecadora se derrama diante dos pés dele, derrama o vaso de alabastro e a religião está lá. Se ele fosse profeta, ele sabia quem estava diante dele. Então, o que você tem servido? Lembra do filho pródigo? O filho mais velho está em casa e o que acontece? Ele diz, pai, eu estava aqui dando resultados, aquele ali não dá resultados em nada e o senhor está aí dando uma festa para ele, sabe por quê? Porque aqui o pai do rei está dizendo, eu invisto naquilo que não dá resultado, nos improváveis. O reino investe nos improváveis, o pai, mas a religião não. Acha que é só os resultados, mas o pai investe naquilo que é improvável, porque ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as que são. Então, faça essa análise. O que você tem vivido? Religião ou reino? Escolha viver o reino. Gostou do vídeo? Compartilha, se inscreve no canal, dá o seu like, se inscreve seus comentários aqui. E mesmo que você não tenha gostado, não desiste de mim, tá? Continua orando por mim.